E aí, galera, beleza? Bom, estudando, refletindo sobre os assuntos, cheguei aqui pensando sobre o Tribunal do Júri e alguns questionamentos que eu estou até escrevendo sobre isso. Não sei se vai ser objeto de um novo livro ou se eu vou complementar, criar um capítulo lá para o nosso livro, Tribunal do Júri. Está sendo a segunda edição agora, em julho. Mas a verdade é o seguinte, eu tenho pensado muito no procedimento bifásico do Tribunal do Júri, tenho feito um estudo comparado aqui com o direito português. O processo penal português é diferente do nosso em algumas coisas, muitas coisas, né? Algumas não, muitas coisas. Eu até tenho achado muito interessante, e não é só por causa do estudo do direito penal português, não, tá? Há muito tempo eu venho refletindo a respeito do sistema bifásico, em que ele inicia lá com a denúncia e vai ter uma decisão, em regra, né, a decisão de pronúncia, que vai levar o sujeito para o plenário do Tribunal do Júri. Isso é um martírio para o réu, para a sociedade, para o Estado, que gasta e gasta dinheiro com isso, para, no final, o sujeito ser levado ao plenário do Tribunal do Júri. Bom, eu fico pensando, e isso acontece na prática, às vezes, na primeira fase, né, para terminar a primeira fase, se ele tem 2, 3 anos aí, sem muito esforço, sem ficar recorrendo, nada disso. Só para terminar a primeira fase, em regra, leva isso. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é esse espetáculo aqui. E aí a gente fica imaginando quanto tempo perdido, né? Se quem vai proferir a decisão do sujeito que é pronunciado não é o juiz de direito. Entendo eu que essa primeira fase é uma fase atualmente falida, é uma fase que traz prejuízo para o réu, para a família da vítima, para o Estado, em geral, para toda a sociedade. E aí, gente, observando aí o princípio da celeridade, economia processual, humanidade, devido ao processo legal, até o senso, né, de justiça que as pessoas esperam, já acho que é hora de nós começarmos a pensar, né, que seja excluída essa primeira fase do Tribunal do Júri, onde o Ministério Público, o órgão acusador, ou se for ação penal privada, subsidiária da pública, caso o Ministério Público se manifeste, que é através do querelante, ou seja, após o oferecimento da denúncia, estando presente a materialidade e indício suficiente de autoria ou participação, o juiz pronuncia o sujeito lá, tá? Independente se ele agiu em legítima defesa, independente se tem alguma excludente de ilicitude, de culpabilidade, independente dessas circunstâncias, o juiz já estaria apto a levar o sujeito para o júri. E aí você vai perguntar provavelmente, pô, mas então vai todo mundo? Não, não vai todo mundo, porque a gente sabe que tem situações claras, né, em que o sujeito em que o juiz pode muito bem absolver, aí morreria em pronúncia também, né, gente? Absolveria o sujeito diretamente. Se ele visse que o fato não é crime, ou se não é crime da competência dele, jogaria isso para um outro lugar. Mas se a gente for levar em consideração o que tem hoje, praticamente todas as decisões são de pronúncia. Se nós estamos falando de legítima defesa, você só consegue absolver o sujeito sumariamente se for uma legítima defesa mais do que clara, cristalina. Porque se tiver qualquer manchinha de dúvida ali, o juiz lava as mãos de manda o réu para o plenário. Se tiver um mínimo de indícios, mínimo, não estou falando do suficiente, o mínimo de indício, colocou o nome do sujeito lá, por algum motivo qualquer, o Ministério Público, o juiz vai lá, o Ministério Público denuncia ele, e o juiz, sob o argumento do famoso princípio, né, indúbio pro societate, leva o cara para o plenário do júri. Então, o que eu vejo na prática? Sofrimento duplo do sujeito. Ele vai sempre para o plenário do júri. Ele, em regra, vai para ser julgado.
Tá? E se, por algum motivo qualquer, se tiver alguma legítima defesa ele estabelecida, ele já economiza a primeira fase, porque a primeira fase, lá na legítima defesa, se não for muito clara, ele é pronunciado. Então, e aí na segunda fase, quem vai decidir é o jurado, então evitaria esse cansaço, esse desgaste, essas mazelas que ficam em cima do réu. Também tiraria essa ideia de ficar se beneficiar o Ministério Público produzindo prova na primeira fase, para ele explorar essas provas na segunda fase, e você teria um julgamento mais justo. A ideia tem amadurecido, tem refletido muito sobre isso, pesquisando. Estou fazendo uma pesquisa referente a julgamento de justiça, é público, né? Está aberto para o pessoal votar. Qualquer coisa, se você tiver interesse, você coloca aí meudigicard.com/Martins Brito Advocacia /, você vai acessar essas informações lá e você pode votar também. Questionário com 7 perguntas só. E eu tenho observado que dentro desse contexto aí da primeira fase do Tribunal do Júri, não tem nenhum benefício para o réu, só tem benefício para o Estado e aí para o Ministério Público, por exemplo, que fica lá à mercê, fica lá à vontade produzindo provas para, no final, reproduzir essas provas em plenário, quando quem vai decidir são os jurados, os juízes leigos, né? Então, eu acho que está na hora, sim, da gente começar a criar um movimento aí para debater e mudar esse procedimento. É possível mudar, tá, gente? Não estou falando que acabar com o júri, não, porque até porque a pesquisa que eu estou fazendo está nesse sentido de manter algumas mudanças. Essa seria uma mudança em que se economizaria dor, sofrimento, dinheiro, cansaço, tempo, um monte de coisas que podem ser resolvidas eliminando essa primeira fase. Então, ficaria mais ou menos assim, né, gente? Ó, tem a materialidade provada? Tem indício suficiente de autoria ou participação do sujeito lá? Tem. Pronuncia o cara, leva ele para o júri. Ok? Com direito a um recurso. Aí cabe a defesa. Não tem absolvição sumária do cara. Então, o promotor, antes de denunciar, ele tem que ter provas contundentes, bem contundentes, para que aquilo não seja absolvido, faça coisa julgada material e não seja reaberta. E aí vai logo para o julgamento. Quem vai decidir isso são os jurados, ok? E os jurados vão decidir se esse cara agiu em legítima defesa, se agiu sob excludente de culpabilidade ou se deve ser condenado. Aí, acusação e defesa vão produzir as suas provas em juízo, sem estar trazendo já da primeira fase aqueles vícios que a gente está cansado de ver aí nos julgamentos. Então, fica a ideia para reflexão aí de vocês. Não fere o princípio da ampla defesa, pelo menos eu não vejo isso, não fere o contraditório, nada disso. Nós estamos retirando, acho que uma fase inócua, vazia, que é só para prejudicar o réu em todos os sentidos, em termos de provas, em termos de tempo, em termos de sofrimento e por aí vai, e colocar de uma forma mais célere a ideia de se ter um julgamento observando o princípio da duração razoável do processo. Principalmente, gente, quando o réu está preso. E isso não é uma coisa isolada, não. Existem várias situações concretas que o sujeito ficou preso 2, 3 anos numa preventiva, depois foi levado a plenário, e lá no plenário ele foi absolvido, né? Então, veja bem, manter o sujeito preso 2, 3 anos e depois se absolve ele, quem é o prejudicado nessa história toda, né? Sociedade nem sabe que isso está acontecendo, né? Ela é até prejudicada porque teve um custo lá danado lá no processo, mas ela nem está sabendo disso, está andando para cima e para baixo. Os julgamentos são dentro dos fóruns, portas fechadas ou abertas, mas ninguém entra, enfim, aquela confusão toda. De qualquer jeito, a sociedade aí fica prejudicada, né, por alguns motivos, mas não de tão grave. O pior sofredor dessa história toda é o sujeito que ficou preso 2, 3 anos da vida dele lá.
depois é absolvido no plenário do Tribunal do Júri, quando ele poderia ter resolvido essa situação, às vezes, em 6 meses, 3 meses, 1 ano no máximo, né? Até porque economizaria muito. Então, teríamos mais julgamentos durante a semana do Tribunal do Júri e, consequentemente, andaria a questão da duração razoável do processo. Acho que é a hora da gente pensar, fica a ideia aí para vocês irem refletindo. Eu estou fazendo o levantamento de alguns dados, estou fazendo também a observação dos direitos e garantias individuais do réu e, obviamente, da sociedade, para a gente fazer uma ponderação, mas estou muito inclinado nesse sentido de mudanças, né, no Tribunal do Júri. Tomara que isso leve reflexão para as pessoas, porque às vezes nós estamos atuando e somos meros reprodutores, né? Estamos reproduzindo aquilo que já existe. E por que existe e não tem mudança? Se já não está fluindo bem. Então, acho que é tempo da gente pensar essa ideia de refletir e de mudança, gente. Está na hora de mudar isso aí. professor@josebrito.com.br, esse é o nosso e-mail, ok? Nossas informações, você também pode encontrar a gente lá no Instagram, José Carlos M. Brito, ok? E a gente vai se falando aí e logo trago novas informações. Grande abraço a todos.